Oi, meus amores. Hoje nós estamos indo para a aula de Geografia. Hoje eu vou fazer um resumão de tudo que nós aprendemos até aqui. E vou ensinar também as regiões, região e regionalizar. Tudo bem? Vamos lá? Vamos viajar aí nesses conteúdos de Geografia. Então vamos lá. No capítulo 1, nós estudamos sobre o Brasil, a extensão territorial e limites. E lá nós vimos que existem 5 países mais extensos do mundo. O primeiro é a Rússia, o segundo é o Canadá, o terceiro é a China, o quarto é os Estados Unidos e o quinto é o Brasil. Então, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Olha quantas coisas, né? E o Brasil, ele está localizado na América. E a América, ele é contido em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E o Brasil está localizado na América do Sul. A América do Sul, ele contém os países. E 2 países não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile. Nós aprendemos também que no planeta Terra existem 6 continentes, que nós não tem no livro, mas nós vimos no nosso caderno. E os continentes, eles também são banhados por oceanos. Existem os oceanos Atlântico, é o que banha o território brasileiro, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Os continentes são América, Europa, Ásia, Oceania, África e a Antártida. Ok? Até aqui? Que ótimo! E durante o capítulo 1, nós falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi em meados do século XV. Portugal e Espanha estavam disputando o controle das terras. Lá era um conflito que aconteceu há bastante tempo, no qual eles falam que descobriram o Brasil, Que, na verdade, o Brasil já tinha os povos indígenas que já moravam aqui. E conforme esse povo, foram chegando ao nosso território brasileiro, esses povos foram sendo dizimados, conforme a colonização portuguesa e a Espanha, que disputavam, foi dizimando o povo indígena. Esse Tratado de Tordesilhas, ele veio para parar essa disputa, porque estava tendo uma disputa entre Portugal e Espanha, para ter o controle dessas terras aqui na América. Então, em 1494, foi assinado esse Tratado de Tordesilhas para acabar com essa disputa, esse conflito entre as 2 terras. Então, você vê que o lado leste dessa linha, que é uma linha imaginária, não existe nenhuma linha, nenhum muro, como eu expliquei na última aula, física, que a linha é imaginária, pode ser entre pontes, pode ser entre rios, pode ser avenidas, rodovias, que divide um território do outro, que divide um estado do outro. E essa linha imaginária, o lado leste representa a parte de Portugal e a oeste representa a Espanha. Ok? Já no capítulo 2, nós falamos sobre o território brasileiro, que a América ela é dividida em 3 partes, como eu já havia dito. América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil faz parte da América do Sul. E eles não fazem fronteira com 2 países, que é o Equador e o Chile. Os outros eles fazem fronteira. E o oceano que banha o território brasileiro é o Oceano Atlântico. O Brasil, ele está nos hemisférios, Ele está de acordo com a linha do Equador. E a maior parte do território brasileiro, ele se localiza-se no hemisfério sul. E uma pequena parte lá em cima, no hemisfério norte. Mas a gente sempre diz que, de acordo com a linha do Equador,
o território brasileiro localiza-se no hemisfério sul. E em relação com o meridiano de Greenwich, não sei falar muito inglês, mas vamos lá, ele está no lado oeste, né? E totalmente no lado oeste, como você está visualizando na imagem agora aí na sua tela, ok? E tem a zona de iluminação e aquecimento. A maior parte do território brasileiro está localizado na zona tropical, que ela é muito quente e é a mais iluminada do planeta. Observando essa imagem aí, você verifica que existem 2 trópicos, né, que determinam aí essa parte tropical, que é o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. São os 2 trópicos que interliza aí essa parte da zona tropical. E lá no sul, né, bem no sul do nosso país, está a zona temperada. Mas como praticamente todo ele está na zona tropical, então nós sempre falamos que o que predomina é a zona tropical. Até aqui, meus amores, tudo ok? Alguma dúvida? Nós agora vamos falar sobre a colonização de exploração e a colonização de povoado. Isso na última aula ficou bem legal, porque nós falamos bastante sobre isso. O que era a colonização de exploração? Já diz o próprio nome. Colonização de exploração é aquilo que é explorado, não é aquilo que é um comum acordo para todo mundo. Então, assim, eles exploravam as riquezas dos nossos países, né? Era uma propriedade muito grande, a mão de obra era escravizada, né? E o destino dessa produção não era para o próprio uso aqui no nosso país, era para ser exportado, era para ser vendido para fora, era para ser levado para fora, não para ser aproveitado aqui as nossas riquezas. E a colonização de povoamento era para o povoado das colônias, era para famílias europeias que aqui viviam, eram pequenas propriedades que utilizavam, a mão de obra era livre, eu plantava para comer, né? Era troca, né? Mais à frente a gente vai ver em história sobre escambo, né? Porque essas famílias não tinham dinheiro, então elas trocavam mercadorias. Eu tenho ovelhas e eu tô precisando de farinha, então eu vou lá e troco uma ovelha por sacas de farinha. E assim a nossa riqueza era explorada dessa forma, né? Os portugueses exploraram muito as nossas riquezas, mas enfim, vamos lá. Agora nós vamos entrar na unidade 2, no capítulo 1, a divisão política do Brasil. Nós vimos que lá atrás, né, de acordo com as capitanias hereditárias, a parte, né, de Portugal, ele separou o território dele por capitanias hereditárias. E cada capitanias hereditárias, o rei doou para um donatário, né? O donatário ele deveria administrar, desenvolver e proteger as capitanias que eles recebiam. Então vamos lá. Se hoje a gente poderia fazer um paralelo aqui. Hoje, os donatários nós chamamos de governadores. Como cada estado é grande, cada estado foi dividido em município. Cada município tem o seu prefeito, ok? Então, é como se fosse o presidente doaria, né, esses pedaços de terras, né, as capitanias hereditárias, para um governador, e esse governador vai administrar, proteger, defender e ali explorar as riquezas, tirar ali tudo que poderia tirar e cuidar para que não houvesse invasão, nada disso. Eu estou fazendo um paralelo para poder entrar nos estados que nós temos, ok? Atualmente, o nosso país, o Brasil, ele tem 27 partes. Dessas 27 partes, né, que nós chamamos de unidades federativas, são 26 estados e um Distrito Federal.
Esse Distrito Federal é onde está Brasília. Brasília, que é a atual capital do nosso país, que é a sede do governo federal, onde fica o presidente. Ok? No mapa, né, dos nossos estados, está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o nosso estado. E nós também temos a nossa capital, que é Rio de Janeiro. Então, nós moramos no estado do Rio de Janeiro, também no município do Rio de Janeiro, né? E cada estado tem o seu estado e tem a sua capital. Eu queria muito que vocês olhassem essa imagem com atenção e estudassem, né, as capitais de cada estado. É muito importante, né, que isso possa vocês saberem, né? Capital do Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Minas Gerais, Belo Horizonte e assim. Mais pra frente eu vou passar um exercício assim, me chamou a atenção agora aqui. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, que é o trabalho que está indo para casa, que é a página 22, a página 23 e a página 24, como está na folhinha aí. O que é uma região? Região, ele é um espaço, né? É uma porção do território que tem as suas características. Então, aqui, nós temos aí 5 regiões que o IBGE ele separou. O que é o IBGE? É um órgão responsável, né, governamental, que ele pega todos os dados, informações, dados estatísticos sobre aquela determinada região, sobre aspectos sociais, econômicos, sobrenatural do Brasil. E ali ele separou em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós estamos localizados no Sudeste, onde nós temos 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ok? A princípio vamos focar nisso. Mais pra frente a gente vai falar sobre os outros. Agora eu quero que você foque, que são 5 regiões e que cada um tem as suas atividades econômicas, tem seus aspectos sociais, por isso elas foram separadas por suas características semelhantes, então assim, sobre vegetação, sobre clima, e por isso que elas foram separadas, porque o IBGE fez essa pesquisa mais a fundo e achou melhor. Para chegar até hoje nessa divisão, né, que o IBGE fez, passou por muitas outras. Lá na página 34 no seu livro, tem um mini atlas geográfico que você encontra esses mapas que foram mostrando as divisões geográficas do nosso território ao longo do nosso tempo, tá? Não foi assim, dividiu, pá, foi lá e dividiu logo, não. Foi devagar, tudo bem? No nosso livro, na página 22, está mostrando um quadro da população, né? Que por regiões. Esse gráfico ainda não foi atualizado, tá? Ele só é atualizado de 10 em 10 anos. Então, vamos lá. A região mais populosa, né? Que tem mais população, que tem mais pessoas, é o Sudeste. E é um dos menores, né? Assim, o primeiro mesmo o menor é o Sul e depois vem o Sudeste. Mas ele é o que tem maior população. Depois dele vem o Nordeste, depois do Nordeste vem o Sul, depois do Sul vem o Norte e o menos povoado é o Centro-Oeste. Tudo bem? Você vai observar o mapa na página 23 e vai responder algumas questões, tá? Que vem falando sobre as linhas vermelhas do mapa, né? O que seriam essas linhas vermelhas no mapa? E vem perguntando qual é a unidade federativa onde você mora, faz parte de qual região. Nós falamos no capítulo anterior o que é essas unidades federativas. Unidades federativas é cada estado. Então a pergunta se refere em qual estado você mora e seu estado faz parte de qual região. Observação do mapa, ok? Você vai continuar no número 3 observando a tabela que eu acabei de explicar sobre a população, tá? O bumerangue, você vai na abertura dessa unidade, que é a página 18 e 19. Você vai observar, né? E aqui na página 18 e 19 tá falando a divisa dos estados: Ceará, Pernambuco, Fortaleza. Esses estados, eles pertencem a qual região? Então, você tem que botar escrito
é Ceará. Aí você vai lá no mapa procurar. Ceará é qual região? Norte, Nordeste. Pernambuco, qual é a região? Tal, tal. Fortaleza, faz parte tudo do mesmo pacote, né? Então, você vai ter que voltar lá para você estar podendo fazer esse paralelo. Agora, eu gostaria de explicar para você sobre o que é regionalizar, né? Regionalização são partes de um todo que possuem seus traçados comuns, ok? Para melhor estudo, para melhor compreender, né? Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. No planeta Terra tem os continentes, que eu falei já. São 6 continentes. Desses continentes são tirados, né, os países. Dos países são tirados as regiões. Das regiões são tirados os estados. Dos estados, os seus municípios. Certo até aqui? Ok. Cada um tem a sua característica. Tem a sua vegetação, tem o seu clima, tem seus aspectos sociais e econômicos. Por isso que é necessário essa divisão desse espaço geográfico em porções menores. E para ficar ainda mais facilitador, o estado ele é dividido em municípios. Os municípios são divididos em bairros, né? Só que o que toma conta do seu município é o prefeito. O que toma conta do seu estado é o governador. O que toma conta do seu país é o presidente. Ok? Então, assim, eu espero que esse vídeo, né, seja bem explicativo para vocês. Tentei colocar todos os pontos para a gente sempre ter essas revisões em mente, para não ficar nenhuma dúvida. Se eu ver que alguma dúvida ainda ficou, né, nos próximos vídeos eu vou explicar melhor, mas eu tentei ser bem sensata. Outra situação, lembra que eu falei sobre as unidades federativas da página 21? Então, vamos estudar os estados e as capitais. Posso contar com a sua ajuda? Estou com muita saudade, tá? Fique em casa, se cuide, olha a higiene, lava as mãos. Amo você.